Bom dia. Apocalipse 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse quer dizer revelação. Então nós vimos até agora João, o apóstolo João já velho, estava preso na ilha de Patmos. Ele estava preso por causa da palavra de Deus, por pregar o evangelho. Ele foi desterrado e preso ali. Mas lá mesmo, o Senhor aparece para ele e o convoca para a missão. Convocou. Veio determinar que ele escrevesse o livro de Apocalipse. O Senhor escolheu, no número de várias igrejas, escolheu 7 para que ele enviasse cartas aos pastores dessas igrejas, ao representante da igreja. Porque o comportamento de uma igreja é responsabilidade do pastor. Paulo fala sobre isso. Se a pessoa não sabe cuidar da própria casa, como ele irá cuidar do rebanho do Senhor? Então, o que o Senhor já fez? O Senhor não simplesmente falou com ele, não. O Senhor fez questão que ele visse tudo de maneira espiritual para guardar bem os detalhes e escrever tudo em riqueza de detalhe para que nós soubéssemos como devemos agir, proceder e o que há de acontecer. Ok? No capítulo 2, aqui no versículo 1, começa assim, o Senhor dizendo, né, que é o Senhor Jesus dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, ao pastor da igreja em Éfeso. O anjo da igreja é o pastor. Ao pastor da igreja escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Nós lemos, nós vimos quem é que é o Senhor quando apareceu para ele. Estava com 7 estrelas na mão direita e estava no meio dos candelabros de ouro. Então é Jesus. Jesus falando. Então quem está dizendo é uma declaração do Senhor. O que o Senhor está dizendo? No versículo 2, o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar as pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Então falando para o pastor da igreja de Éfeso. Olha, eu conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, você luta aí no seu ministério, sei como a sua perseverança, porque tudo que nós fazemos, o Senhor Jesus está vendo. Ele está vendo o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo. Então, ele está falando, olha, sei que você também não está podendo tolerar as pessoas más. Os mentirosos, enganadores na igreja, você não tolera, não está aceitando. Glória a Deus, pastor. E você pôs à prova que aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobriste que eram impostores. Hoje nós vemos vários por aí se auto-intitulando apóstolos. Tem um muito conhecido que é o Valdemir Santiago e vários outros por aí que se intitulam apóstolos, mas são impostores, mas não são. Né? Já naquela época existiam pessoas também, por inveja, por um N motivo, se auto-intitulavam pastores sem ser, sendo impostores.
da mesma forma, só que naquela época, como eles estavam tentando se aproximar da igreja de Éfeso, o pastor de lá sabiamente colocou eles a provas e mostrou que não eram nada. Hoje nós vemos, mais de 2000 anos se passaram, e hoje nós vemos esses aí. Hoje a coisa está uma coisa tão séria que existe, eles se autodenominam apóstolos e apóstolas. Existem mulheres que têm audácia de se identificar como apóstolas, não sei do que, não sei das quantas. Para você ver aonde nós chegamos. Então, olha para você ver. Naquela época, Jesus já falou com ele. Falou, olha, eu sei da sua obra, eu sei que você é um cara que trabalha muito aí no ministério, eu sei da sua perseverança, eu sei que você não pode estar tolerando pessoas más erradas aí. Tudo isso eu gosto. Também sei que você pôs à prova aí esses falsos apóstolos, esses que se auto-intitulam apóstolos, sem ser, são impostores. Hoje nós estamos cheios de impostores aí. Versículo 3. Ele diz, tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Você tem perseverado. Você tem suportado. Jesus está falando. Isso aqui é através de uma carta que João está escrevendo, mandando lá para a igreja. Fala, olha, como eu disse, estas 7 igrejas representam todas as igrejas. Tá? Tudo, e é para nós, para tudo. É para alguns pastores que estão enquadrados dentro dessa situação, que são perseverantes, têm um trabalho duro. São pessoas que não podem tolerar essas pessoas más, mentirosas, adúlteros, mentirosos. São pessoas realmente que não aceitam esses impostores que se auto-intitulam apóstolos. Então ele vem falar, tem perseverado. Você tem suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome. E não se deixou desfalecer. Não é, meu querido, que a situação, quando nós vemos o ministério, está à frente de uma igreja, do corpo de Cristo. Você está sendo pastor, guiando ovelhas neste mundo que está morto no diabo. Não é fácil, não é tarefa fácil. Você enfrenta todo tipo de ofensas, todo tipo de perseguição, todo tipo de batalha. Isso estou dizendo, sou como este pastor deste naipe. Você é perseguido pelos próprios falsos irmãos, como Paulo fala muito sobre isso. Os falsos cristãos, os mentirosos, os impostores, falsos irmãos. Você enfrenta tudo porque você fala assim, não, mas os mentirosos falam, não, se você é cristão, você não tem problema nenhum de saúde. Tem sim. Por quê? Porque você mexe com sua mente, com seu emocional. E isso, de alguma forma, acaba se revelando no seu corpo. Então, você tem problema de saúde, você tem problemas financeiros, problema do ministério, e tudo isso. Mas não é normal, são sofrimentos que nós devemos sofrer, que nós devemos passar por causa do Evangelho de Jesus, por causa da palavra de Deus. Então, em tudo, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Mas não pode se deixar desfalecer. Nós não podemos. Temos que perseverar. Nós temos que insistir. Versículo 4. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o primeiro amor. Olha, mas eu tenho contra você. Você falhou. Apesar de estar fazendo tudo isso, você deu uma esfriada.
Você não é mais aquilo como você começou, com aquela toda empolgação, cheia de amor, no início, quando você se converteu. Talvez as lutas, as batalhas aí tenham feito com que você se esfrie um pouco. Então Jesus está mostrando, falou, olha, você tem feito as coisas bem até agora, mostrou tudo, está agindo de conformidade, mas você esquecendo, tá esfriando aí. Não, você não é mais aquele do início. É uma situação séria isso. É muito sério. Porque serve para todos, serve para mim. Serve para mim. Eu tenho dito, não sou melhor do que ninguém. Essa carta às igrejas, ela serve para todos nós, serve para mim, especialmente para mim. Porque eu me lembro no início da minha conversão, eu me lembro no início do meu chamado, aquela paixão, aquela empolgação toda. Mas hoje, já anos de ministério, velho, não tem mais aquela mesma empolgação. E isso Jesus cobra. Fala, olha, cadê? Não adianta você estar brigando contra os baldos, você não adianta, você está fazendo o que é certo até agora, mas está faltando, você deu uma esfriada. Vamos voltar para o primeiro amor. Senão você vai dançar. Isso que Jesus está falando para mim, não é só com vocês, não. Está falando para mim nesse momento. Que eu sei meu erro, eu admito. Ah, não, é a mesma coisa. Ah, o pastor é o mesmo desde o início. Não, não sou. Que Jesus está falando. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonar seu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Não, eu virei contra você. É sério. Vamos examinar, vamos voltar ao que é aquela empolgação, aquele ânimo, aquele desejo, aquela paixão do início. Agora, versículo 6, eu continuo falando, tem contudo a teu favor, que odeia as práticas dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Olha, mas você tem uma coisa a seu favor, que você odeia os nicolaítas. Nicolaíta quer dizer, era uma classe que, apesar de falar em nome do Senhor, falar em nome de Deus, mas não vivia em conformidade com a palavra de Deus, assim como hoje tem vários aí, se auto-intitulam evangélicos, mas não são. E vocês devem ter percebido que eu bato de frente sempre contra todos eles. Eu não aceito e não tenho negócio, eu não tenho relacionamento com eles. Versículo 7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, declarando às igrejas o quê? Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele vai me dar o direito de comer. Meu rei, se eu permanecer, serei salvo. E vou me alimentar da árvore da vida, mas está lá no paraíso. É isso que nós temos que fazer, perseverar. Então nós temos que buscar onde nós estamos errando, o que nós estamos fazendo de errado. Aqui, por exemplo, não adianta eu estar fazendo tudo como eu tenho feito, procurado, eu tenho que voltar ao primeiro amor. Tem deixado esfriar. E você? Também? Então volta. Aquele mesmo amor, aquela empolgação para ler a Bíblia, para ouvir as pregações, aquela empolgação para pregar, para viver o Evangelho, cheio de amor. Nós lemos hoje Apocalipse capítulo 2 até o versículo 7.
Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 8. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.